convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça me chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos arrancou da solidão, nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Graça e paz, irmãos. Mais um domingo a gente está aqui junto para cultuar o Senhor, para ouvir uma palavra, para adorar. Como é que você está agora? Você está assistindo no celular? Você está reunido com a família na sala? A gente queria saber, né? Deixa aí nos comentários, eu sempre dou um tempinho para você dar seu paz ao Senhor. Se você está assistindo, para a gente saber que você está com a gente precisa que você se manifeste nos comentários. Então dá um oi, eu estou acompanhando aqui no celular, dá paz do Senhor, cumprimenta os irmãos, né? E se você puder, você tira aí uma foto, um print do celular, uma foto da sala, da TV, coloca lá no seu stories ou no seu status, marca lá a igreja, né? Para depois a gente ver quem participou, a gente ter essa noção de quem esteve com a gente nesse tempo, tá? Então eu vou te dar esses minutinhos agora para você fazer isso, tá bom? Dá aí nos comentários paz do Senhor, manda um abraço para quem você quiser mandar, tá bom? E vai lá, printa, tira uma foto da TV, coloca lá no seu stories do Instagram, marca a igreja, depois a gente quer dar um passeio lá e acompanhar quantos irmãos estavam com a gente, tá bom? Quantas pessoas tinham com a gente participando dessa live. Ah, bem lembrado. Convida pessoas também. Você sabe que você tem aí durante a live, você tem a opção de convidar pessoas para participar do culto, né? Então, se você tem alguém aí, a própria igreja que você acha que não está lembrando, ou amigos, você fala, poxa, podia convidar essa pessoa para participar desse culto. Você pode compartilhar essa live com ela, tá bom? E a gente sempre fala isso, vou reforçar mais uma vez, embora a gente esteja no conforto das nossas casas, talvez você esteja assistindo até deitado na cama, no sofá,
não deixe de fazer desse momento um momento de seriedade, um momento de realmente se concentrar em cultuar o Senhor, tá bom? Então não deixa esse momento ser disperso, esse momento ser feito de qualquer jeito. Se vocês estão em família, reúne a família na sala. Na hora de orar, vamos orar. Na hora de adorar, vamos adorar. Na hora de ouvir a palavra, pegue sua Bíblia, acompanhe a palavra. Não vive esse momento assim de forma negligente, né? Nós estamos aí vivendo é um momento diferente, já vai passando o tempo que a gente está em casa, né? A gente já vai ficando tudo diferente, vai ficando às vezes mais difícil, a gente vai precisando mais assim, se ver, estar junto, mesmo que seja assim online. Então participa de maneira intensa desse momento, tá bom? Pega a sua Bíblia, reúne de fato a família e presta atenção no que vai acontecer. Eu não vou me estender mais, né, nessa introdução, porque a gente vai fazer a mesma coisa que a semana passada, a gente vai ter um louvor em vídeo aqui. Tá um pouquinho baixa a gravação, os instrumentos estão um pouquinho mais altos, a voz do Rafael e da Ravine, né, que está participando com ele, tá um pouquinho baixinho, mas dá sim para acompanhar, tá? Então, presta atenção nesse momento, vamos juntos adorar o Senhor, nós amamos a sua vida, fica com a gente, Deus abençoe. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Existem 3 coisas aqui muito importantes, na verdade 4. Né? Primeiro, Paulo pede para que a gente não fique ansioso. E tem 3 coisas que nós devemos colocar em prática nesse momento. Que é confiança em Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus. Nós sabemos que nós não vivemos pela alegria desse mundo, por conquistas, pelo que temos ou pelo que compramos, mas sim pela salvação que nos foi dada, através do sangue de Cristo Jesus. Amém? Você deve nesse momento confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus não tem culpa de nada disso que está acontecendo, mas pode ter certeza que através disso tudo Ele deve fazer algo muito, muito, muito maravilhoso em todo mundo, não só na nossa nação, mas em todo mundo. Tá? Então eu vou ministrar aqui as canções para vocês. E se você puder, esteja orando, coloque em sua mente agora algo, alguém que você queira pedir a proteção de Deus nesse momento. Amém? Vamos lá.
Louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Nós estamos aqui essa noite para nós termos o nosso culto online, é o nosso terceiro culto de domingo online e de fato é um grande desafio, né, para todos nós estarmos tanto tempo sem estarmos na comunhão, mas eu creio que Deus tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça para passarmos por esse tempo debaixo da unção e do poder dele. Eu já estou, né, há 4 cultos sem participar com a igreja e confesso que já estou com saudade do povo, estou com saudade de vocês. Espero que o mais breve possível nós possamos estar juntos, né, cultuando ao Senhor juntos como igreja, como congregação. Não sabemos quando isso será permitido, mas nós oramos para que, né, tudo está sob o controle de Deus e que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu tenho ministrado nas quintas-feiras na Escola Bíblica Noturna sobre solidariedade. Então, fizemos o primeiro estudo, o segundo, e nesta quinta-feira teremos o terceiro e último estudo sobre solidariedade. E aqui no domingo, né, desde que nós começamos essa transmissão online, eu tenho falado sobre como lidar com as crises. E então, no primeiro culto, eu abordei esse assunto. Como ele era um pouco extenso, eu abordei no segundo culto. E ao longo dessa semana também, meditando sobre tudo isso, eu percebi que algumas coisas precisavam ser faladas também. Então, hoje, nós vamos aqui continuar, né? E vamos entrar, vamos dizer assim, numa terceira parte sobre como lidar com as crises. E eu quero falar uma coisa antes, irmãos, de orientar você em qual texto bíblico que você vai abrir. Eu quero falar primeiramente 2 coisas. Primeiro, se você está nos vendo, nesse momento, compartilhe, né? Mande o convite para alguma pessoa que possa ver também, para que ela seja ministrada. Você talvez esteja evangelizando alguém, ministrando alguém. Essa é uma boa oportunidade que você tem de compartilhar a palavra do Senhor com essas pessoas, né? Elas podem ver em casa e serem ministradas. Então, por favor, pode fazer isso, né? Não perca essa oportunidade. A segunda coisa que eu quero deixar bem clara, antes de eu começar esse estudo, eu não sei como que vai ser semana que vem, né? O que vai acontecer e nem que linha nós vamos seguir com relação àquilo que nós estamos ministrando, mas tudo que nós temos falado, que eu tenho pregado, que eu tenho ministrado nesse tempo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo e da necessidade de instruir a igreja num momento como esse. Não espere de mim algo que seja diferente de tentar compreender o momento e trazer isso à luz da Bíblia para vocês. Eu sei que muitas vezes talvez você venha participar de um culto online e você espera ouvir palavras, por assim dizer, de ânimo, que te coloquem para cima, que te façam acreditar que amanhã você já pode sair correndo na areia da praia, né? Não espere isso de mim. Espere de mim como vocês me conhecem já e sabem como eu procuro agir. Uma tentativa de discernir e compreender o momento e trazer isso da melhor forma possível para vocês como igreja. É lógico que nós estamos transmitindo o nosso culto online, ele fica nas redes, outras pessoas podem acessar, mas a minha preocupação, claro, primeiramente é com a igreja local, com a igreja que eu pastorei, que são vocês. E então eu preciso trazer ciência, né, compreensão daquilo que eu tenho orado, tentado discernir diante de Deus com relação ao momento, aquilo que nós estamos passando. E eu espero de todo o meu coração que Deus possa ministrar a sua vida através das pregações de quinta, de domingo, através da reunião de oração na terça e, se for necessário, dependendo do que acontecer daqui para frente, outras atividades que nós vamos criando, tá bom? Antes de nós lermos o texto bíblico, eu vou tomar uma aguinha, só um minutinho, por favor. Eu quero que você curva a sua cabeça e nós vamos orar juntos, amém? Para que Deus possa ministrar a nossa vida através da sua palavra, em nome de Jesus.
Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos, Deus, o tempo e o modo de todas as coisas e principalmente discernir tudo que for necessário à luz das suas Escrituras. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus, ministre o coração dos teus filhos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você pode e está com a Bíblia, eu vou pedir para que você abra a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. É um texto conhecido por muitos, e eu quero ler Isaías 6, e nós vamos ler até o versículo 8, de 1 a 8. Então, a base daquilo que nós vamos compartilhar hoje está em Isaías 6, no capítulo 6, versículo 1 a versículo 8. Eu vou ler todo esse trecho para que nós possamos então meditar sobre ele e compartilharmos a palavra de hoje. Amém? Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Irmãos, para que você tenha um pouco de noção sobre o contexto em que esta passagem está inserida, para que você entenda por que eu estou usando este texto para falar sobre como agir durante grandes crises. Neste momento, o povo de Israel estava dividido. Era um momento em que existia o reino de Judá e o reino do norte, ou Israel. E eles estavam em profundo conflito entre eles. E não apenas entre eles, mas chega um momento que a Assíria vem e assola a nação como um todo. Então, Isaías ele é levantado como profeta num momento muito complicado da nação. Se você pegar o texto bíblico, e é até interessante que me parece que o capítulo 6, ele deveria ser o primeiro capítulo de Isaías, para que ele pudesse estar dentro de um contexto mais claro. Mas enfim, quando você volta para Isaías 1, o capítulo 1, eu não vou ler o capítulo 1 porque ele é bem grande, mas eu incentivo você a ler o capítulo 1 de Isaías. Você vai perceber a condição real da nação naquele momento. Não só a condição da nação em termos do dia a dia, em termos sociais, com cidades abandonadas, destruídas, mas em termos espirituais. A ponto de Deus dizer que abominava os sacrifícios feitos para aquele povo. Ou seja, quando Isaías é levantado por Deus para profetizar, ou melhor, quando Isaías tem essa experiência e se torna um profeta de Deus, ele se torna um profeta, ele exerce o ministério profético dele no meio de uma grande crise da nação que estava, inclusive, como eu disse, dividida, né? E é interessante, eu quero ressaltar aqui uma questão que eu acho muito interessante, que as profecias de Isaías, em grande parte, elas têm relação direta com o que está acontecendo em seu tempo, né?
existem anúncios para o futuro, coisas que não aconteceram no futuro, mas Isaías é um profeta que traz a mensagem para a atualidade. É um profeta do seu tempo, por assim dizer. E eu acho importante a gente ressaltar esse aspecto do ministério profético que tem ficado perdido um pouco no nosso meio nesses dias. O profeta não é essencialmente aquele que prediz o futuro, mas é aquele que consegue compreender a realidade de Deus, aquilo que passa na mente de Deus, percebe a realidade da sua volta e então anuncia para o povo. E foi esse o papel profético de Isaías, e não apenas de Isaías, mas de outros profetas na Bíblia. E é interessante a gente dar esse comentário aqui, fazer esse adendo para que você possa entender como funciona a dinâmica espiritual. E nesse contexto, então, de crise, eu creio que esse texto bíblico pode nos dar mais algumas dicas, mais alguns princípios de como agir em meio a grandes crises. Como eu disse, esse já é a terceira parte desse estudo. E eu quero que você preste muita atenção, meu querido, para que Deus possa ministrar o seu coração. Não se disperse com nada agora, não fique prestando atenção em outros movimentos que estão acontecendo na sua casa. Foque sua mente, seu coração na mensagem. Acho que Deus fale com você, porque é importante nós estarmos ouvindo as direções que Deus tem nos dado como igreja, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui na ação de Isaías de como agir no meio de grandes crises, o primeiro princípio é: permita que a santidade e a soberania de Deus confrontem a sua vida. Primeiro princípio, vou repetir. Para você agir diante de uma grande crise, permita que a santidade e a soberania de Deus confrontem a sua vida. Olha o que o versículo 3 diz. Diz assim: e proclamavam os serafins, proclamavam o seguinte, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4 e 5, a primeira parte do versículo 5. Continua, o versículo 4 diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Só a primeira parte do versículo 5. Irmãos, preste muita atenção numa coisa que eu quero dizer para você. Grandes crises são momentos oportunos para que Deus revele a nós a sua soberania e a sua santidade. Foi o que aconteceu com Isaías aqui. Ele teve uma experiência muito profunda com a santidade de Deus e com a soberania de Deus. Uma coisa importante que talvez você não saiba é que no livro de Isaías, o termo Senhor é traduzido como Senhor, mas o termo original é Adonai. Adonai significa que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele controla todas as coisas, ou seja, Adonai ressalta a soberania de Deus. Então, quando nós estamos passando por grandes crises, irmãos, a revelação de quem Deus é, a revelação da soberania de Deus, do Deus que controla todas as coisas, como o texto mesmo disse, Ele é o Senhor dos exércitos e a terra inteira está cheia da glória dele. Nunca se esqueça disso. A terra está cheia da glória de Deus. Deus não perdeu o controle, não dividiu a autoridade sobre a terra com absolutamente ninguém. Ele é soberano. E é interessante que não apenas essa soberania, mas a santidade, porque os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, ele é tocado por essa revelação. Isaías, ele é incomodado, por assim dizer, por essa revelação. E quando Isaías, ele olha para o céu,
ele olha para Deus e se depara com um Deus santo e soberano, o que acontece com Isaías, queridos? Na sequência, quando ele vê quem Deus é, ele é confrontado por Deus e ele tem a oportunidade de enxergar com clareza quem ele é. Vocês entendem o que eu quero dizer, irmãos? Então, por que eu estou falando que grandes crises são momentos importantes para que nós sejamos confrontados pela santidade e pela soberania de Deus? Por uma questão simples. Porque nós, quando olhamos para o alto, entendemos que o nosso Deus, ele é santo e é soberano. E diante dessa revelação, nós então voltamos os nossos olhos para nós. E nós começamos a perceber as mazelas que existem dentro de nós. O clamor de Isaías no começo do versículo 5 é um clamor, irmãos. Eu estou falando a palavra clamor porque é um clamor. Diz que ele grita. Ele não ora apenas. Ele não sussurra, ele grita. E ele diz, deixa eu pegar aqui. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Quando ele vê a santidade de Deus, queridos, quando ele percebe que Deus é soberano, a primeira coisa que Isaías faz é gritar e clamar a misericórdia de Deus. É clamar para que o Senhor, reconhecendo o seu pecado, a sua incapacidade de viver uma vida reta e santa diante do Senhor. Ele chega e fala, eu tenho lábios impuros. Eu estou vivendo como um homem que não glorifica o seu nome. Então, eu não sei de você, queridos, mas quando nós estamos no meio de uma crise, qualquer que seja ela, mas eu estou aqui trazendo para a realidade atual, uma crise dessa que envolve o mundo todo praticamente, nós temos que parar, primeiramente, e temos um tempo com o Senhor, temos tempo com Deus. Mas que tipo de tempo é esse? É aquele tempo em que você simplesmente vai fazer as suas obrigações religiosas? Não. É um clamor para que Deus se revele a você. E quando a revelação de Deus vem, queridos, a sequência disso é que nós somos confrontados. O nosso homem interior se exterioriza. E então nós precisamos pedir que Deus nos mude. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Este é um tempo em que mudanças em nossas vidas são necessárias. Existem muitas coisas que estão guardadas dentro da nossa alma e que as crises tiram. Eu falei num desses estudos que eu ministrei que as crises podem extrair o melhor ou o pior de nós. E nós podemos ver como nós estamos reagindo. Você pode ver como você está reagindo. Você pode se aperceber de como são as suas ações diante desse momento. Existem coisas que nós guardamos as sete chaves e que Deus quer trazer à tona para nos curar, queridos. Para que nós não venhamos a ser pessoas que estão pregando algo que nós não estamos vivendo. Então grandes crises servem para nos purificar. É o que acontece com Isaías na sequência, no versículo 6 e no versículo 7, que o anjo toca a boca dele e ele é purificado. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, em grandes crises, permita que a santidade e a soberania de Deus confronte a sua vida. Eu tenho visto, acompanhado pelas redes sociais, visto a reação de muitas pessoas confusas, perdidas, desorientadas. Isso é normal no meio de uma situação como essa, mas eu também tenho visto pessoas egoístas, pessoas agindo de forma pecaminosa, superfaturando produtos, enfim, fazendo coisas que demonstram a iniquidade do coração. E nós temos que orar como igreja para que Deus nos purifique, para que depois disso nós sejamos um povo santo, segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, primeiro princípio que eu quero compartilhar com você seria esse.
em meio a grandes crises, permita que a santidade e a soberania de Deus confrontem a sua vida. Vamos continuar aqui no texto bíblico. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você está na parte B do versículo 5. O princípio é o seguinte: amplie a sua visão de mundo. Olha só o que o texto da palavra de Deus nos diz. Diz assim: Isaías tem a experiência com Deus e diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece o seu problema, mas ele vai adiante e diz assim: e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante, queridos, que num primeiro momento, no mesmo momento em que Isaías tem uma revelação de Deus, ele percebe quem ele é, mas também qual é a condição de Judá. É um movimento contínuo, não sei se você consegue me entender. Ele vê a glória de Deus, ele vê a santidade, a soberania de Deus. Ele é confrontado. Deus externaliza para ele o seu homem interior, por assim dizer. E aí então, quando ele consegue se perceber como alguém que está contaminado, que está com um comportamento que não agrada ao Senhor, a sequência disso é que ele percebe que não apenas ele, mas o seu povo, a sua geração, a sua nação também possui lábios impuros. Então a ordem é muito interessante. A ordem não começa, Isaías não ora assim: Senhor, tem misericórdia da nação que está em pecado e eu sou legal. Não. Ele reconhece o seu pecado, e reconhecendo o seu pecado, os olhos dele também são abertos para entender a culpa da nação. E eu insisto, se você pegar o capítulo 1 de Isaías, ou o livro todo, se você quiser, mas o capítulo 1 já vai te dar uma noção clara da situação da nação. A nação estava perdida e cega. A nação estava completamente desajuizada, queridos. Então, Isaías estava no meio desse povo. Isaías fazia parte daqueles que estavam cegos e sem direção. Pessoas que não sabiam o que fazer. Então, quando Deus se revela a ele, ele reconhece quem ele é. Mas, na sequência, Deus amplia a visão de mundo de Isaías. E então Isaías começa a perceber a condição da sua nação. Um reino dividido, um reino que lutava entre si, reino de Judá e reino do norte, ou Israel. E, segundo as escrituras, os sacrifícios nem eram aceitos mais pelo Senhor, cidades assoladas e tudo destruído. E é nesse quadro então que ele se toca. O meu povo está morrendo. O meu povo está perecendo. A visão de mundo dele é ampliada. Ele sai daquela perspectiva extremamente individualista e ele começa a perceber a realidade que está no entorno dele. Eu quero, dentro disso, dar uma recomendação para vocês, queridos. Algo que eu tenho feito, sempre fiz e tenho feito demais nesse tempo. É tempo de parar e refletir. Eu quero reforçar esse verbo. Refletir sobre o que nos trouxe até este momento. Por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo? Uma mudança de mentalidade, ou uma metanoia, como muitos gostam de falar, se faz necessária. E eu quero dizer, queridos, que eu não estou apenas espiritualizando a situação. Nós precisamos sim refletir sobre a nossa condição espiritual. O que nos trouxe até esse momento do ponto de vista espiritual? É claro que nós temos que fazer essa reflexão. Somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Nos cabe, temos os nossos olhos abertos para a realidade que está à nossa volta. Muitos estão dizendo paz, paz, enquanto não há paz. Então nós precisamos nos situar com relação à condição espiritual em que nós vivemos.
E segundo, não apenas com relação à questão da espiritualidade cristã propriamente dita, mas a que ponto nós chegamos como sociedade global, como humanidade. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. A humanidade precisa parar e refletir. Nós não podemos ficar indiferentes a tudo isso que tem acontecido. Nós não podemos ficar aquém disso tudo que tem acontecido. Nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber o que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até este momento. Preste muita atenção. Nós estamos num momento chave. Nós estamos num momento em que Deus nos dá a oportunidade de repensarmos não apenas a nossa vida, mas a sociedade que nós estamos construindo. Que tipo de sociedade nós estamos construindo e qual é o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então não espiritualize apenas esse momento como muitos tendem a fazer, porque isso passa pela questão espiritual e é lógico que isso passa pela questão espiritual, mas passa também pela nossa compreensão de sociedade, pela nossa compreensão de humanidade. Quem nós somos, como nós estamos interagindo uns com os outros, como nós estamos interagindo com a criação de Deus, como nós estamos interagindo com a vida que está à nossa volta. Por favor, pare e reflita. Você não é uma ilha, você está no meio de um todo. Somos mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. E nesse momento nós temos que parar e refletir. E desses quase 7 bilhões, nós temos praticamente 3 bilhões de pessoas em estado de confinamento. Não existe melhor momento para nós pararmos e refletir. Então, o que eu acho que Deus quer fazer no momento de grande crise? Eu disse para você e reforço. Eu creio que é o momento que a gente precisa permitir que Deus amplie a nossa visão, nos confronte com a sua santidade e a sua soberania. E como consequência disso, o segundo ponto que eu disse é que ele vem ampliar a nossa visão de mundo. Que nós deixemos de ser aquelas pessoas que olham só para dentro de nós, mas que nós possamos ver que nós somos pecadores, por assim dizer, e estamos no meio de uma geração que tem pecado contra Deus. Foi essa a experiência de Isaías. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de uma geração de lábios impuros. Ele percebe a sua realidade como consequência, como eu disse, percebe a realidade que está à sua volta. Ele não aponta, querido, o dedo para fora, ele primeiro olha para si. E então ele percebe a realidade externa. É assim que nós precisamos agir. Reflexões são necessárias para que nós possamos, durante esta crise e passada esta crise, nós possamos então dar respostas eficientes para este mundo em que nós vivemos. E aí então, eu quero entrar no terceiro ponto, no terceiro princípio aqui, que é o último desta mensagem, que está em Isaías, no versículo 8. É o seguinte, irmãos, eu estou falando, preste muita atenção na minha linha de raciocínio para que você não se perca. Eu estou falando que quando nós comparecemos diante de Deus, por assim dizer, nós somos confrontados pela soberania e pela santidade de Deus. Nós somos confrontados por isso e somos conduzidos a um lugar de arrependimento. Somos conduzidos a um lugar onde pedimos ao Senhor que mude as nossas vidas. Depois eu disse, num segundo momento, que quando nós pedimos que Deus mude as nossas vidas, então Deus amplia a nossa visão para um nível maior e mostra a realidade da sociedade, da igreja local. Melhor, eu vou começar. Deus mostra a realidade, a situação da nossa igreja local, da nossa família,
da nossa nação, do mundo, ele começa a ampliar a nossa visão, para que nós possamos discernir a real situação em que nós nos encontramos, para que nós possamos refletir e poder agir certo a partir disso, tomar decisões corretas a partir disso. E aí então eu entro no terceiro ponto aqui, que é o seguinte: se no meio das grandes crises, como nós devemos agir? Terceiro ponto é: seja um agente de transformação. Amém? Seja um agente de transformação. O versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Olha só, irmãos, Isaías, ele é confrontado por Deus. Ele enxerga a realidade que está à volta dele. E Deus faz uma pergunta: quem que eu vou enviar? Quem vai por mim? Quem vai anunciar? Quem vai fazer alguma coisa? Isaías ora e responde: Senhor, envia o meu vizinho. Não, irmãos. Isaías diz: Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui porque eu estou compreendendo a dinâmica do reino de Deus. Então, irmãos, para que a gente seja um agente de transformação, nós precisamos compreender a dinâmica do reino de Deus. Não a dinâmica das instituições religiosas. Não a dinâmica dos pastores que muitas vezes controlam a vida das suas ovelhas. Não a dinâmica deste mundo, mas nós precisamos compreender a dinâmica do reino dos céus. E eu quero insistir, ela é completamente distinta da dinâmica, de funcionamento de tudo que você pode imaginar. O reino está aqui, está lá e para além. Eu estou parafraseando aí de uma forma muito fraca, por sinal, uma frase do nosso amado irmão que veio a falecer um tempo atrás, o bispo Robson Cavalcante. O reino está aqui, está lá e para além de nós, irmãos. E é esse reino, é a dinâmica desse reino que nós precisamos compreender, porque nós somos embaixadores deste reino. E como embaixadores do reino, segundo a palavra do Senhor, nós estamos nesta terra para representar o reino e sermos agentes de transformação deste mundo. Então eu quero insistir com você em algo. Momento de grande crise, seja um agente de transformação. Toda mudança começa em cada um de nós, pela ação poderosa do Espírito Santo. Eu fiz uma anotação aqui e eu quero deixar isso claro para você. Este para mim é um dos poucos casos em que o eu vem primeiro do que o nós. Você entende o que eu quero dizer? Quando nós estamos diante de uma grande crise, quando nós estamos diante de um momento em que o reino de Deus precisa se manifestar na terra, e isso precisa acontecer sempre, mas tem momentos mais agudos disso, como aconteceu com Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O eu vem primeiro do que o nós. No dia a dia comum, o nós prevalece sobre o eu na igreja de Cristo. Mas neste momento o eu prevalece sobre o nós, e eu vou te explicar por quê. Porque a decisão de ser um agente de transformação começa em você. Isaías não esperou que outros se manifestassem. Isaías não esperou que outros se pronunciassem. Isaías não esperou que outros respondessem à oração que Deus, ou melhor, ao pedido, ou vou usar a expressão melhor, a convocação que Deus faz. Ele respondeu: eu estou aqui, Deus, me envia. O eu, neste momento, vem antes do nós, para que o eu possa, então, influenciar, essa palavra que eu queria achar, influenciar o nós. Então seja você um agente de transformação. E eu trago essa palavra para a minha vida, que eu seja um agente de transformação, como Isaías falou. Esteja atento aos comandos de Deus para a sua vida e faça aquilo que Deus orientar que você faça. Nós somos guiados
pelo Senhor. Nós somos movidos pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu não peço que você saia fazendo nenhuma loucura, é claro, mas eu peço que você tenha o compromisso de sempre glorificar a Deus nas suas ações. O mundo precisa da Igreja de Cristo, mas precisa que a Igreja de Cristo seja saudável, para que dê respostas corretas para Ele. Então, queridos, à luz da revelação do Espírito Santo, respaldada pelas Escrituras, seja um agente de transformação. Não apenas um agente de transformação espiritual, orando, anunciando o Evangelho, ministrando vidas, mas um agente de transformação de uma sociedade que está doente e precisa, sim, de referência. Essa sociedade, ela está entrando em colapso, ou melhor, ela entrou em colapso. Quem pode dar um norte para essa sociedade em colapso? A palavra de Deus, as Escrituras. E nós somos guiados por ela. E nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Seja um agente de transformação. E não espere que outros façam, porque Deus chama você para fazer. Quando você tira os olhos de você mesmo e olha para o outro, pode ter certeza, os seus problemas começam não a desaparecer, mas eles começam a sumir, porque eles ficam sob o cuidado de Deus, e Deus no tempo certo vai suprir, vai te abençoar, vai te capacitar. Mas quando você olha para o outro, você se esquece de você, e como consequência os seus problemas ficam em segundo plano. Para você, eles ficam em segundo plano para você, mas Deus continua zelando pela sua vida e atentando para as suas necessidades. Seja um agente de transformação. Amém? E para concluir esse estudo, melhor, essa pregação, eu quero fazer, nós estávamos conversando aqui em casa, eu sei que essa dúvida surge no coração de muitos agora, que se perguntam, como será que a humanidade será depois disso? Como a sociedade global vai ficar depois disso? É uma pergunta pertinente. E antes de eu te dar a minha resposta, antes de eu te falar o que eu penso, eu quero estimular uma reflexão. Como a humanidade vai ficar daqui para frente? Porque nós estamos vivendo um momento histórico, tá? Nós estamos vivendo um momento histórico. As páginas da história do mundo vão falar sobre esse período. Como vai ser daqui para frente? Quando cessar a pandemia, quando vier a crise econômica e esse rearranjo das forças globais. Como que a gente tem uma resposta para isso, para a gente refletir? Olhando para o passado. A gente tem que olhar para o passado para tentar entender um pouco o futuro. E eu estava, inclusive, ontem conversando com meu filho sobre isso, para dar consciência para ele sobre a realidade. Eu quero que você pare para pensar, eu não sou professor de história, e talvez eu até erre alguns dados aqui, se eu errar, por favor, me perdoe. Mas eu vou levar em consideração só o século XX, para que você entenda aonde eu quero chegar. Só o século XX. E, é claro, o início do século XXI. No século XX nós tivemos, entre 1914, se eu não me engano, em 1918, a Primeira Guerra Mundial. Preste atenção. 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. Na sequência da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma pandemia chamada gripe espanhola, naquela época denominada e até hoje denominada gripe espanhola. Para que você entenda o que foi essa pandemia, essa gripe, ela matou em torno de 50 milhões de pessoas. Na época, ela contaminou 500 milhões de pessoas e matou em torno de 50 milhões de pessoas, ou seja, em tese, um grau de letalidade de 10%. Para que você tenha uma noção do que foi a gripe espanhola ela matou 1/4 da população mundial.
Alguns acham que ela chegou a matar 100 milhões de pessoas, mas se trabalha com esse número aproximado de 50 milhões. Ela matou 1/4 da população mundial. Se a gripe espanhola acontecesse nos dias de hoje, nos dias que se chama hoje, nós teríamos mais de 2 bilhões de pessoas mortas. Estou falando proporcionalmente. Então, você percebe, o mundo sai da Primeira Guerra e já entra numa pandemia que mata 50 milhões de pessoas, 1/4 da população mundial. Em 1920, ela decretado que ela cessa, né? O prazo dela vai de 1918 a 1920. E siga a minha linha do tempo, por favor. Então nós pensamos assim, bom, o mundo vai se tornar um lugar melhor para viver, porque uma Primeira Guerra e uma gripe espanhola vai fazer com que as pessoas repensem todas as coisas. E aí, né, nós esperamos uma sociedade melhor. Em 1929, nós temos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, chamado de a Grande Depressão, que não afetou apenas os Estados Unidos, mas várias nações pela Terra, gerando talvez uma das maiores crises financeiras de todo o mundo. E uma quebra da Bolsa de Valores significa que estava acontecendo, eu não sou economista também, mas com certeza houve especulação em função do lucro exagerado e da cobiça e do egoísmo humano. Então há uma quebra do sistema financeiro dos Estados Unidos que reflete no mundo como um todo. A Grande Depressão, ou esta crise de 29, é considerada uma das maiores crises financeiras da história da humanidade. Ou seja, em 1920 nós temos, até 1918, uma guerra. 1920, uma pandemia. O mundo vai melhorar. 29, o mundo quebra. Não aprendeu nada. 29, o mundo quebra e aí segue adiante. Então nós nos deparamos, pode ser que eu esqueça algumas informações, queridos, e alguns fatos importantes. Eu só estou colocando para você aqueles que mais me chamam a atenção, que eu me lembrei na hora que eu estava conversando com meu filho. Aí nós chegamos à Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. Você pensa, depois que o mundo entra em crise, ele tem que reavaliar tudo, se refazer e se reconstituir como sociedade global. Sabe o que o mundo faz? 10 anos depois da Grande Depressão, ele entra numa Segunda Guerra Mundial, que mata milhões de pessoas, e vai até 1945, mudando por completo o cenário mundial. Por completo. Aí você pensa assim, bom, agora nós vamos realmente ter um mundo mais justo, mais igualitário, um mundo melhor para que todos possam viver. Aí o tempo passa, continua, e nós chegamos no ano de 2008. 2008, nós temos uma quebra de novo no sistema financeiro americano, em função do subprime. Talvez você não entenda o que é isso, mas não vem muito ao caso agora, mas basicamente eram empréstimos de alto risco, que eram feitos porque também tinham juros excessivos. Os bancos especulavam sobre os juros excessivos do dinheiro que eles emprestavam, e como houve um problema de inadimplência, eu estou falando a grosso modo o que aconteceu, há uma quebra do sistema financeiro americano, e é lógico, a primeira economia do mundo quebrando, o mundo todo, é um processo em cadeia, como aqueles dominozinhos, vão caindo um após o outro. O mundo todo quebra, ou praticamente o mundo todo. Nações entram em falência, nações entram em desespero, crise de desemprego anormais. 2008. 2009, nós somos acometidos de uma outra pandemia grau 6, que foi H1N1. Ela não foi tão letal, porque ela tinha baixo poder de letalidade e baixo poder de contágio em comparação com esta Covid-19, mas ela chegou, as estimativas giram em torno de
mil pessoas ou mais no mundo, mas ela foi sim uma pandemia. E que gerou, quem viveu aquele período ali se lembra que foi um momento bem crítico, né, para as nações, mas ela conseguiu ser contida. Aí você pensa, vem uma crise financeira e na sequência vem uma pandemia, e o mundo então vai se tornar um lugar melhor para as pessoas viverem. Deixa eu te contar. Chegamos em 2020. Preste atenção no que eu vou te dizer. Chegamos em 2020. Somos assolados por uma pandemia que nós não temos a menor noção do que vai acontecer após essa pandemia, do que diz respeito à questão sanitária e do número de mortes. Sabemos o que vai acontecer na questão da crise. Veremos uma grande crise mundial. Mas o novo coronavírus está aí. A Covid-19 é uma realidade. A janela de pandemia, por assim dizer, ela diminuiu. Eu não sei se você consegue perceber, nós tivemos uma pandemia em 1918, depois nós temos uma pandemia, pode ser que eu tenha me esquecido de alguma, em 2009, agora nós já temos uma outra em 2020. O mundo clama, ou melhor, a natureza, o mundo clama por mudanças. Nós temos que ficar atentos. Então, um dado que é importante para mim e que eu quero então reforçar para responder a pergunta que eu fiz lá no começo da conclusão dessa ministração. Como que o mundo vai ser depois disso? Eu quero te dizer que neste exato momento que eu estou falando, depois deste breve relato do século XX e do início do século XXI e de todos os problemas globais que nós enfrentamos e janelas históricas que se abriram para que nós pudéssemos propor uma sociedade mais humana, mais solidária, mais igualitária, uma sociedade melhor, eu quero te dar uma informação que talvez você não saiba. Neste momento, no mundo, nós temos 50% do mundo vivendo abaixo da linha de pobreza. Preste atenção. Mais de 3 bilhões de pessoas hoje, neste mundo pós-moderno, com tecnologias avançadas, a ponto de estarmos falando em inteligência artificial, em prolongarmos a vida do ser humano para 300 anos ou mais. O homem está buscando caminhos para a imortalidade, você sabe disso, estudos são feitos nesse sentido. O homem consegue lançar satélites para percorrer boa parte do universo e rastrear o universo. Nós temos 3 bilhões de pessoas no mundo vivendo abaixo da linha de miséria. Quase ou a metade da população mundial. Aí, se você me faz a pergunta de novo, como será o mundo depois disso? Eu vou te dar a resposta que eu tenho no meu coração. Eu não sei. Eu não sei. Eu acredito que nós, infelizmente, como humanidade, não vamos aprender muita coisa. E um exemplo que aconteceu agora, essa semana, nos mostra isso. Os Estados Unidos é o novo epicentro da doença. E brevemente será o país com o maior número de mortes pelo Covid-19. Se você está acompanhando o noticiário, você sabe que existiam equipamentos já comprados, feitos contratos, que seriam enviados para o Brasil e para a França. A China enviaria equipamentos para nós combatermos aqui, equipamentos voltados para o tratamento e para a proteção daqueles que estão na linha de frente, voltados para esses. Equipamentos que já estavam destinados para a França e para o Brasil. Os Estados Unidos atravessou essa negociação, pagou à vista e a mais e levou todo esse equipamento para os Estados Unidos. A 3M, que é uma empresa americana que produz esses materiais que servem para a proteção dos médicos e enfermeiros, foi intimada a não exportar absolutamente nada para a América Latina e para o mundo,
para que tudo ficasse nos Estados Unidos. Aí se você me pergunta, este mundo vai melhorar? Eu te digo, não sei. Mas esse exemplo que eu acabei de dar, da China prezando o lucro e os Estados Unidos prezando apenas a sua nação, nos mostra que nós ainda não entendemos nada. Mas, para que você não me ache, não julgue que eu sou um profeta do caos, porque eu não sou. Eu sou apenas um pastor, um cidadão, um filho de Deus realista, que trago todas as coisas com a realidade necessária. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que será do futuro. Eu não tenho consciência, e ninguém tem, do que será do futuro. Eu só sei de uma coisa, Deus é o Deus que nos guarda. O que o futuro nos reserva, eu não sei, mas eu sei que Deus estará conosco. É mais ou menos como a experiência de Abraão. Deus vira para ele e fala assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que é longe do seu povo. Aquele homem não sabia para onde ele estava indo. A incerteza guardou o coração dele, mas ele sabia com quem ele estava indo. E isso fez toda a diferença. Então, depois de eu passar falando para você como agir durante as grandes crises e te dar uma perspectiva muito particular sobre o que virá depois, eu quero te dizer, no meio do caos que se instala, a igreja pode ser luz do mundo e sal da terra. A igreja pode fazer diferença. Nós podemos fazer diferença. Sabe por quê, queridos? Nós não sabemos o que nos espera, mas nós sabemos quem está conosco. E é isso que nos traz paz, é isso que me traz paz. E eu espero que seja isso que traga paz ao seu coração também. Amém? Eu quero então encerrar essa mensagem com uma oração. E após nós orarmos, eu quero pedir que você não saia da live, por favor, porque eu quero dar alguns avisos para você, tá bom? Avisos importantes, mas nós vamos colocar uma ministração, um cântico. Quero te dar um tempo para que você ore sobre tudo que nós falamos e depois então eu quero orar por vocês e dar alguns avisos importantes da igreja. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos enquanto nós adoramos ao Senhor. Eu quero que você possa ter esse tempo para clamar a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos, juntos, amém?
Senhor, nós colocamos diante do Senhor a palavra ministrada hoje e pedimos que ela seja, Deus, fortalecimento para as nossas vidas. Eu tenho uma convicção no meu coração. Nós não somos vítimas, nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados, porque nós conhecemos ao Senhor. A luz do Senhor nos guia, a palavra do Senhor nos fortalece, a presença do Senhor é real sobre nós. E como igreja nós não abrimos mão sob nenhuma hipótese de num momento como esse, cumprir o nosso papel, fazer parte da missão do Senhor neste mundo. Eu oro para que o Senhor fortaleça cada irmão, Deus, da nossa igreja local, para que possa enfrentar os desafios de frente, para que sejam agentes de transformação, para que possam compreender aquilo que tem que ser mudado dentro de cada um, para que a visão de mundo seja ampliada e que nós possamos então manifestar a glória do Senhor nessa terra. Nós também estendemos essa oração a toda a igreja do Senhor. Deus, forma uma igreja forte, saudável, nutrida nas Escrituras e no poder do Espírito Santo, para que nós possamos realmente, Deus, dar uma resposta para as perguntas que vão surgir. Eu oro em nome de Jesus também, Deus, guarda aqueles que estão na linha de frente, que fazem parte dos serviços essenciais, principalmente os médicos, o pessoal da área de medicina, da saúde. Protege essas pessoas, os familiares, e que nós possamos, como igreja, como sociedade e como humanidade, Deus, vencermos esse grande desafio. Essa é a minha oração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo. Esse ensino, como eu disse, ele não é para te entristecer. Eu venho falando a terceira semana sobre ele. Eu não sei se eu vou continuar falando sobre isso semana que vem. Mas não é para te trazer tristeza, peso, é para que você se conscientize e se posicione. É hora do cristão se posicionar como cristão. Entende? Então que você tenha recebido essa palavra no seu coração e ela tenha te abençoado. Preste atenção aqui em alguns avisos importantes que eu tenho para dar para você. Primeira coisa, na terça-feira nós teremos sala de oração. Nós teremos a sala de oração que vai acontecer às 8 horas da noite através do aplicativo Zoom. Então nós começamos a nossa sala de oração às 8 horas e vamos até 8h40, porque é o tempo que o aplicativo nos disponibiliza. Se você quiser orar junto, nós vamos enviar o convite pela linha de transmissão, você entra na sala de oração e nós oramos juntos, amém, queridos? Na quinta-feira nós teremos a EBN para encerrarmos o assunto sobre solidariedade. 8 horas da noite, vamos entrar também ao vivo, na live, e vamos fazer a transmissão da EBN. Quinta nós tivemos problemas na internet e ficou inviável para muitos verem, por isso na sexta eu gravei o estudo e nós repostamos, está lá à disposição para que você veja. É importante também dizer que tudo que nós temos feito aqui online já fica no Facebook e também está sendo postado no YouTube, ok? Uma outra coisa que é muito importante, eu quero pedir a você atenção, queridos. Preste atenção. Nós temos um projeto chamado Bom Samaritano. E o projeto Bom Samaritano já vem atendendo há anos muitas famílias carentes, necessitadas, principalmente ligadas famílias da igreja e famílias ligadas ao nosso projeto social, Espaço Aba, e com cestas básicas. E nós temos um desafio a vencer para o mês de abril, que é destinarmos as cestas básicas que já estão, que nós já temos o compromisso de entregar no mês de abril. Faltam alguns itens. Para que você saiba quais são os itens, eu mandei pela linha de transmissão os itens e pedi para que, se você tiver interesse em doar, você entre em contato com a Tassiana e ela vai te falar como você pode fazer isso. Participe, queridos. Nós temos que ser um povo solidário, amém?
Eu acredito que nós vamos ter que ampliar isso no futuro, mas o futuro a Deus pertence e daí nós vamos conversando, ampliar, que eu digo, o atendimento, né, através de cesta básica. Mas o futuro a Deus pertence e nós entregamos a Ele, amém? Também quero ressaltar uma coisa para vocês, que nós estamos próximo ao fim do período de quarentena, que em tese se encerra agora na terça-feira, seria o último dia, dia 7. Nós devemos ter um comunicado do governo a respeito desta quarentena, do governo estadual e das autoridades municipais. Preste atenção, irmãos, nós não sabemos o que vai ser dito. Eu penso que a quarentena vai ser estendida. Tudo indica isso, mas nós não sabemos. Então, o que acontece? Quando nós tivermos uma informação clara e precisa, baseada nos órgãos de saúde e naqueles governos que têm sido balizados por estudos científicos, então nós vamos comunicar a nossa decisão como igreja do que nós vamos fazer. Nós faremos um comunicado para que todos possam saber. Por enquanto, o que eu tenho para te dizer? Fique em casa. Não seja um aventureiro. Não entre debaixo do discurso de pessoas irresponsáveis que dizem que você está imunizado porque você orou ou porque você tem que sair porque a economia não pode parar. Não entre nessa, irmãos. Não entre nessa. Isso agora é uma questão de saúde pública. É disso que nós estamos falando. E diz respeito a você, e diz respeito a outros. Você não vive sozinho nesse mundo, como eu já disse. Você pode não sofrer, mas você pode ser um vetor de contágio. E se sendo um vetor de contágio, sabendo que você não poderia ser, você se torna cúmplice dos erros cometidos. Eu falei isso na quinta e repito hoje, porque tem mais gente ouvindo. Nós temos orientações claras com pessoas que estão agindo de forma coerente. Esqueça os incoerentes nesse momento, me desculpe, mas esqueça. Que tem nos dito, o melhor caminho ainda é o isolamento social. E se você não faz parte dos serviços essenciais à sociedade e mesmo assim tem desobedecido essas orientações, você se torna um vetor de contaminação. E aí então você se torna também um responsável por aquilo que está acontecendo. É cúmplice, sim. É cúmplice, sim. Porque você está agindo contra o bem da maioria, contra o bem da sociedade. Você está agindo contra o outro. E o Espírito de Deus nunca vai nos impulsionar a agir contra o interesse dos demais. Não é o Espírito de Deus que faz isso. Pode ter certeza disso, amém? Então, fique atento para as orientações que vão ser dadas. Que Deus te guarde, Deus te abençoe. Eu quero fazer aqui uma oração. Depois dessa oração, para nós encerrarmos o culto, se você puder continuar na live, nós temos um vídeo de quanto tempo mesmo, Gabriel? 5 minutos. Um vídeo de 5 minutos, eu quero te explicar rapidamente. Foi um vídeo feito pelo grupo de adolescentes como parte de um trabalho que eles deveriam apresentar. Eles têm estudado um livro, chama Isso Muda Tudo, e o tio Brunão, o grande tio Bruno, pediu para que eles fizessem um trabalho. É isso mesmo, Gabriel? Estou certo? Certíssimo. E então eles apresentaram esse trabalho na forma de um vídeo, e eu creio que se você ver esse vídeo, você vai ser edificado pela vida dos nossos adolescentes. Vou orar e vou deixar esse vídeo rodando. Tem a oportunidade de ser ministrado pela vida deles também, tá bom? Feche seus olhos, curve a sua cabecinha bonitinha, né? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de cultuarmos juntos. Que a graça, a unção e o poder do Teu Espírito Santo nos guarde hoje e sempre. Em nome de Jesus. Não andamos por vista, não andamos, Deus, pela nossa própria vontade, mas somos guiados pelo Teu reino. E é assim que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até terça na sala de oração. Amém? O Evangelho. O Evangelho é a história de Deus do princípio ao fim, e definitivamente ele é o herói.
Mas existe outra personagem na sua história, que ainda não mencionamos. Ela não é popular, não é glamourosa e às vezes não é nem sequer amável. Ela pode ser amarga, crítica, indolente e presunçosa. É uma donzela em sérios apuros, mas Deus a ama. Ele a ama tanto que enviou seu filho para morrer por ela. Quem é ela? A igreja. Muitas pessoas afirmam amar Jesus, mas eles ignoram a igreja. Essa não é uma ideia incomum, para ser sincero, é bem popular, especialmente nesses últimos tempos. Uma tese famosa diz que para ser cristão não é necessário ir à igreja, mas somente ser a igreja em fidelidade ao chamado de Cristo. Porém, o Evangelho muda nossa ideia de igreja. De certa forma, o Evangelho nos pega pela mão e nos leva para a igreja. E também demonstra o amor enorme que Deus tem pela igreja, e pede para que a gente responda com amor pela igreja. É impossível amar Jesus e odiar a igreja. Nossa responsabilidade é nos unir a uma igreja local quando somos salvos. Em Efésios 3, Paulo diz que o Evangelho é dado por causa da igreja, e conhecer o amor de Cristo unido ao povo é um privilégio e uma alegria que temos. A igreja é um corpo, alguns são pernas, outros são olhos. Mas quando somos independentes, nos revelamos inúteis, juntos. Essa é a palavra tema da igreja. Quando nos unimos na igreja local, estamos nos unindo como família. Essa é a igreja, esse é o Evangelho. Somos chamados a servir na igreja. Há muitas maneiras de servir a igreja. Como ato piedoso é algo que começa do coração, olhando para as motivações e desejos dentro de si. Nós somos só seguidores comuns de Jesus, que o amam e também a igreja. Se o amor é o fundamento de nosso relacionamento com a igreja, o nosso desejo de servir florescerá naturalmente. Além de servir a igreja com alimentos, limpeza, recepcionando visitantes, você também pode servir a Deus e a igreja com seus dons. Todos nós temos dons e recursos. Dons concebidos por Deus para que cada um, de acordo com seu chamado, contribua com a obra de Deus Pai. O Evangelho muda o que fazemos na igreja. Não importa a idade para servir. Os jovens da faixa etária de 14 a 16 anos levam a igreja como lugar de entretenimento. Por isso, acabam não se firmando na igreja e não servindo e interagindo com as pessoas fora da sua faixa etária. Passando a ideia de que não se serve a igreja, e sim ela te serve, resolvendo seus problemas e te guiando, e que você não serve o próximo. Somos chamados para amar a igreja. Muitos acham que estamos ali por obrigação, o que acontece com a maioria dos adolescentes. Temos que mostrar que ainda assim nesse mundo há adolescentes que se importam com a igreja, que se preocupam com seus irmãos e que quer servir. Não te custa nada tirar 5 minutinhos do seu dia para agradecer e orar pelos seus membros. Faça isso. Você vai se sentir bem por estar pedindo misericórdia para o próximo, para o dono do mundo. Somos chamados a prestar conta à igreja. O pecado está à nossa volta em todo momento e muitas vezes somos tentados e acabamos pecando. Com isso, temos que ser honestos e ir contar a verdade tanto à nossa família quanto à nossa igreja. Com o nosso arrependimento, somos chamados por nossos corações arrependidos para ir nos confessar na igreja. A igreja não vem para nos julgar, e sim para nos ajudar, nos parabenizar por ser honesto através da santidade. A igreja é para toda a nossa vida. A partir do momento em que começamos a frequentar a igreja, nós levamos ela para onde formos. Se nos mudarmos, devemos procurar uma igreja para frequentarmos, por questões de mantermos o amor, a adoração para Cristo, como bons seguidores do próprio. A partir do momento em que a igreja entra em nossas vidas, ela é carregada em nossos corações pelo resto da vida. Sendo a igreja juntos. O que é a igreja? A igreja somos nós, cada pessoa que ajuda a construir o que a igreja se torna. A igreja não é a igreja, sem a comunhão que existe nela. Não importa a idade, não importam as questões financeiras, porque todos nós juntos somos a família de Deus. Todos nós somos a igreja. A igreja somos nós juntos. Se a igreja for o que deve ser, os jovens estarão lá. Contudo, eles não apenas estarão lá, eles se farão presente ao som de trombeta e ao soar de sinos retumbantes. Eles virão com danças e flores no cabelo. Francis Schaeffer. A igreja precisa de nós e nós precisamos dela. O Evangelho não nos salva para ficarmos sozinhos. Ele nos salva para investirmos na igreja e ela em nós. Nenhum cristão pode só fazer as coisas do seu jeito. Você precisa da igreja porque Jesus nos deu a igreja e ela é sua família. Ninguém é uma ilha.
Queridos, Deus te abençoe, paz do Senhor, fique com Deus, tá bom? Beijo.